Olha, Cláudio e Daniel, o que a gente vê é que aqui na Europa a repercussão desde ontem foi bastante forte. Inclusive, a União Europeia pretende se reunir durante essa semana para discutir uma nova rodada de sanções para a Rússia por conta da gravidade de todas as imagens reveladas, né? Ainda está no processo de análise, de verificação de muitas delas, mas vários jornalistas independentes conseguiram comprovar que há dezenas de cadáveres dispostos nas ruas de Bucha. Além, é claro, de imagens de satélite. Hoje, mais cedo, também por um órgão de imprensa muito confiável, aqui na Europa, mostrou que no dia 19 de março, alguns corpos já estavam dispostos naquela posição, como o prefeito da cidade e outras pessoas mostraram em vídeos. Portanto, se olharmos cronologicamente, dia 19 de março ainda estava ocupada essa cidade pelos russos, né, que deixaram 30, 31 de março, e aí a gente foi recebendo todas essas imagens a partir dos primeiros dias de abril, principalmente no sábado e domingo. O que a gente vê também é um movimento de expulsão de vários diplomatas russos de países da União Europeia, principalmente aqui na Alemanha. Ontem, a chanceler melhor dizendo, ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, expulsou cerca de 40 funcionários de alto escalão da diplomacia russa, alegando que eles agem como uma maneira de desestabilizar a segurança dentro da Alemanha e também não estão contribuindo em nada para o desenvolvimento de acordos de paz entre os dois países. Também imagina-se que a França, a partir de hoje, pare também de comprar grande parte das commodities energéticas da Rússia, digo com isso o gás, e também o presidente de outros países, como a gente vê Portugal e Espanha falando de maneira bem forte, o primeiro-ministro britânico, talvez aquele que mais fale de maneira mais forte até agora, porque aos poucos essas imagens vão se atualizando, vão sendo verificadas, e com toda essa confirmação aí não tem como a Rússia fugir. A gente vê que essa é uma guerra de retóricas que em muitos momentos a Rússia até tenta justificar como uma questão de alteração de imagem ou de bonecos, mas como o nosso Bruno Caniato acabou de dizer, é verdade que é muito difícil um país totalmente destruído, cidades sitiadas, faltando alimento, faltando água, faltando energia, eles conseguirem produzir todo um teatro perfeito com imagens tão fortes assim em tão pouco tempo. A gente também tem que pensar naquilo que é real, naquilo que é possível. E o questionamento que fica aqui na Europa é: será que Bucha foi apenas um palco das torturas e crueldades russas revelado até agora? Será que em outras cidades que foram ocupadas, sitiadas, invadidas, principalmente na parte sul do país, perto de Mariupol, será que não aconteceu o mesmo? Porque a dificuldade que eu sempre falo ao longo da guerra é que jornalistas e órgãos internacionais não conseguem ainda circular livremente pela Ucrânia por conta da própria questão dos russos estarem dominando essas regiões e pelas questões de segurança. Nós vimos que vários profissionais da imprensa morreram até agora. Eu sei que faz parte da profissão também se arriscar, mas há sempre um limite. E agora que muitas dessas cidades aos entornos de Kiev foram liberadas pelos russos por conta dos acordos em Istambul na semana passada, nós vemos que aos poucos novas técnicas, né, utilizadas pelos russos nessa guerra para colocar sua dominação, impor a dominação sobre os ucranianos, vão sendo reveladas. Muitas delas são fortes, quanto essa câmara de tortura ainda precisa se averiguar ao certo, mas que os cadáveres estavam dispostos há semanas, pelo menos dezenas deles. Isso já foi comprovado por agências internacionais. Obviamente que tem aí uma tentativa talvez de aumentar os números. O governo ucraniano fala em mais de 410 pessoas mortas, civis, na cidade de Bucha. Isso vai precisar ser averiguado, mas dezenas de pessoas deixadas à rua dessa maneira, em estado de decomposição, pessoas civis, muitas delas com as mãos amarradas, tudo isso revela uma quebra total do código que se tem na guerra. Apesar da guerra ser desumana, ela tem um código de ética que tem que ser seguido, e quando for comprovado, a Rússia precisará responder. Eu não sei até que ponto a comunidade internacional e principalmente as Nações Unidas estão preparadas em seu estatuto e na sua estrutura para poder punir a Rússia de maneira exemplar, porque nós sabemos que há muitos interesses econômicos por trás que vão acabar impedindo a justiça de acontecer nesse caso, né? Pois é. Agora, Luca, você tem acompanhado essa guerra desde o início, você já passou por vários países do leste europeu, agora você está na Alemanha. Você e Luiz Kawaguchi têm retratado essa situação muito delicada na Europa diariamente aqui nos telejornais da Jovem Pan.
E você já noticiou várias vezes os pronunciamentos feitos por Volodymyr Zelensky aos muitos parlamentos dos países, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Itália, Israel, Alemanha, enfim. Zelensky já conversou com o Congresso norte-americano e também de vários outros países nessas últimas semanas. E agora a gente pôde perceber uma mudança assim, substancial no tom de Zelensky. Antes ele pedia ajuda, armamentos, mais sanções e contava justamente com esse apoio, mas também ele se colocava numa posição de mãos atadas, porque sabia que não poderia receber uma ajuda do ponto de vista militar efetivo com homens a campo, porque isso iria configurar uma ajuda militar e isso poderia desencadear o que muitos chamavam de Terceira Guerra Mundial. Agora, na ONU, no Conselho de Segurança, ele foi enfático, disse que é preciso tirar o poder de veto da Rússia no Conselho de Segurança, criticou o excesso de conversas, o excesso de discussão e a falta de ação do Conselho de Segurança. Agora, qualquer tipo de alteração do ponto de vista jurídico no Conselho de Segurança, me parece, demoraria muito. E assim, Zelensky tem pressa. O que os países podem fazer? Você tem visto uma movimentação dos países europeus também, os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, eles preparam mais auxílio, mais sanções do ponto de vista de equipamentos militares ou também mais sanções impostas à Rússia. O que eles estão organizando os principais países do mundo, hein, Luca? Bom, Daniel, quando a gente olha a estrutura da ONU, os 15 países que fazem parte do Conselho de Segurança, sendo 10 países rotativos, dos quais está o Brasil, dessa vez, a Albânia, o Gabão, como a gente viu, há 5 países que têm cadeira fixa, e esses países têm o poder de veto. Quais são esses países? Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido são aqueles que eram os países mais populosos e poderosos depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos dizem que essa estrutura está ultrapassada e que há outros países que poderiam ser membros plenos, assim como outros poderiam deixar. O que a gente vê é que na promoção da paz, essa regra do veto, ela dificulta muito, porque em outras ocasiões, na votação de resoluções de paz, os interesses do Ocidente também foram representados pelos Estados Unidos e soluções de paz, no caso do Iraque, não foram decididas. Na guerra da Síria, a mesma coisa. A Rússia foi contra porque é aliada do ditador Bashar al-Assad. Então, isso precisaria, como você disse, envolver uma mudança que demandaria muito tempo da estrutura da ONU, e o presidente Zelensky não tem tempo, ele tem pressa. A gente vê até essa mudança das falas dele, de um momento de pedir ajuda, de se colocar numa posição de vítima para uma posição de pedir respostas imediatas e dizer que o povo ucraniano não tem tempo, dado o tamanho da crueldade das imagens. Então, acredito que a gente vai ver essa tendência acontecendo e os países europeus não sabem o que fazer. O que a gente percebe aqui, por conta da questão econômica, os europeus também estão de mãos atadas.